Dando continuidade à apresentação do meu colega William, nós agora vamos falar um pouco sobre os direitos fundamentais dos idosos assegurados pela Constituição, pelo Estatuto do Idoso e por outras normas jurídicas. Nós vamos falar de principalmente 4 direitos que são, por assim dizer, os mais comentados, os mais comuns de serem debatidos e das pessoas terem dúvidas no cotidiano. São 4 direitos os quais nós vamos tratar hoje: transporte público, pensão alimentícia, aposentadoria e direito à saúde. O primeiro deles se refere à gratuidade do transporte para pessoas acima de 65 anos. Existe a gratuidade do transporte tanto para redes municipais, os famosos circulares, quanto para redes interestaduais. Contudo, para redes interestaduais é necessário se fazer um agendamento prévio, ou seja, antes da viagem. E como é um número limitado de assentos, pode ser muitas vezes difícil de conseguir essa gratuidade. Contudo, quanto às leis municipais de gratuidade, nos transportes públicos dentro das próprias cidades, a gente há uma pequena diferença no direito a essa gratuidade em relação à idade do idoso. Algumas cidades dão essa gratuidade a 60 anos, outras dão a 65. O Estatuto do Idoso define a obrigatoriedade somente a partir de 65 anos, deixando por conta dos municípios, ou seja, das administrações locais, a inclusão ou não dos maiores de 60 anos. Quanto à pensão alimentícia, próximo direito que vamos falar, ela não só se limita ao direito dos filhos de ter pensão alimentícia. Os pais também têm direito à pensão alimentícia quando se tornam idosos. O Estatuto do Idoso determina a obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente. De acordo com o artigo 12 da norma, os idosos que não apresentam condições de se sustentarem têm direito a receber pensão. Além disso, essa pensão pode ser arcada por um dos filhos, contudo, a responsabilidade é solidária entre os filhos. Então, pode ser que apenas um pague, contudo, todos os filhos deverão contribuir para que haja o pagamento da pensão. Inclusive, o não pagamento da pensão pode levar o inadimplente à prisão, ou seja, quem não paga, quem não contribui para aquela pensão, à prisão. Nos casos em que os filhos comprovem a falta de condições financeiras para o pagamento, o idoso com mais de 65 anos pode solicitar o benefício assistencial, no valor de um salário mínimo mensal, conforme os critérios definidos na legislação. E aproveitando esse gancho, quando os filhos não tiverem condições de pagarem pensão alimentícia para os seus pais, existem 2 benefícios previstos pela lei para auxiliar os idosos em sua subsistência. O primeiro deles é a aposentadoria e o segundo é o benefício de prestação continuada. A aposentadoria é um benefício assegurado pelo Instituto Nacional de Segurança Nacional, seja o INSS, e que garante a previdência social do idoso, ou seja, salários quando ele chega a uma determinada idade, a partir de contribuições mensais que ele fez ao longo da vida. E, excepcionalmente, no caso do trabalhador rural, caso ele comprove uma certa quantidade de tempo de atividade rural, ele também tem o direito à aposentadoria rural. Contudo, existem certos idosos que, devido às suas condições financeiras, não puderam contribuir para a assistência social, para a previdência social,
e, consequentemente, não têm direito à aposentadoria. Para eles existem o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, que é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que aqueles que não contribuíram para o INSS ou não têm direito à aposentadoria rural podem pedir o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, que não é do INSS, mas da assistência social do governo, e desde que preencham os requisitos, ou seja, ter mais de 65 anos e ter uma renda familiar por pessoa de menos de 1/4 de um salário mínimo, o que atualmente é cerca de R$ 275, pode adquirir esse benefício, que é no valor de um salário mínimo, para garantir a sua subsistência e também preservar a sua dignidade enquanto pessoa idosa. E por fim, por falar em dignidade, a gente vai falar de um tema muito necessário nessa época de pandemia, que é o direito à saúde. A saúde é direito de todos e é um dever do Estado, que deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a saúde de seus cidadãos, visando a redução do risco de doença e de outros agravos, assim como garantir o acesso universal aos tratamentos médicos e remédios que sejam necessários a garantir a saúde da população. Os idosos, apesar de muitos serem completamente saudáveis, grande parte acabam apresentando problemas e por isso problemas de saúde e por isso eles se encaixam num grupo vulnerável, tanto que durante a pandemia foram esses grupos, os mais velhos, que receberam as primeiras doses de vacina, justamente para prevenir problemas de saúde que poderiam ser agravados pelo Covid-19. E é nesse momento de pandemia que se ressalta mais uma vez a necessidade de garantir saúde, tratamentos médicos, remédios a toda a população, em especial a população idosa, que é aquela que necessita de uma atenção especial em relação a esses tratamentos. Por fim, nós vamos agora passar a palavra para o meu colega Matheus, que depois de já termos falado dos direitos dos idosos, vai completar a explanação sobre os direitos dos idosos.